Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Meu nome é João Moreira e hoje eu trouxe um tema muito especial, muito legal para você, engenheiro civil, para você, arquiteto, e certamente depois desse conteúdo você vai ter uma visão diferenciada sobre a sua carreira, né? Mas antes do conteúdo, eu peço, por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe o seu gostei e tudo isso, né, vai ajudar o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, né? E olha só o tema interessante que eu trouxe hoje, que é relativo ao seguinte: pontos cegos que impedem os engenheiros civis e os arquitetos de terem uma renda superior a R$ 7.000 por mês sem vender projetos. Mas antes disso, a gente precisa contextualizar, né? Nós sabemos que muitas pessoas entram na faculdade de engenharia, entram na faculdade de arquitetura, né? Buscando um sonho, né? Uma profissão rentável, uma profissão reconhecida, e de fato sim, são profissões rentáveis, são profissões reconhecidas. Só que ao sair da faculdade ou naquele meio tempo ali da faculdade, acabam se deparando com um mercado um pouco diferente, né? Que traduz ali uma realidade diferente. E olha só, nós sabemos que hoje tem sim muitos profissionais no mercado, né? Que atuam como engenheiro civil ou como arquiteto, mas que tem um salário, né, um rendimento ali muito abaixo da categoria, do que a categoria de fato merece, né, ter ali o seu rendimento. E também sabemos que tem pessoas que ainda não conseguiram entrar no mercado de trabalho. Mas aí a gente fica pensando, né, por que que isso acontece? Por que que tem profissionais que se destacam muito e outros não? Por que que alguns profissionais ainda ficam patinando ali, né? Sem conseguir sair do lugar? E aí é o seguinte, nesta aula eu vou trazer a minha opinião, né? De 3 pontos cegos que impedem, sim, né? Os engenheiros civis, os arquitetos, de ter uma renda mais significativa. Né? E ainda pensando, né, neste contexto todo, a gente precisa entender o que são pontos cegos e o que não são pontos cegos, né? Pontos cegos, trazendo ali para o contexto profissional, são áreas, são temas, né? São atuações profissionais que pouca gente comenta, ou quase ninguém comenta, quase ninguém fala. Então, pontos cegos são, para o nosso contexto profissional, são áreas pouco exploradas, né? E essas áreas existem e elas têm muita demanda de trabalho e também impactam e muito a vida da sociedade. Porém, apesar de importantes, né? Pouca gente comenta sobre isso. E o que não são pontos cegos? Aí a gente precisa também contextualizar, né? Trazer para a nossa realidade profissional. O que não é ponto cego, sabe o que é, pessoal? São as áreas que todo mundo procura fazer, são as áreas comuns, né? Então, por exemplo, vender projetos ou fazer projetos, né? Fazer um concurso público, ou então montar uma construtora, ser um construtor, fazer uma parceria com um construtor. E olha só, nada de errado com isso, né? Mas aqui a gente só está tentando ter uma visão, uma estratégia profissional. Mas sim, quando não são pontos cegos, são as áreas comuns, né? Que todo mundo procura atuar assim que sai da faculdade. E aí também nos remete ao pensamento do seguinte: por que que pontos cegos são pontos cegos? Ou seja, se você não tiver essa observância, né, dessas oportunidades, dessas áreas pouco exploradas, por que que isso pode se tornar um obstáculo para você, né? Porque é o seguinte, se você buscar fazer apenas atividades comuns, que todo mundo faz, você vai enfrentar uma concorrência forte. Porque nós sabemos também que todo ano tem um número de profissional maior, né? E a maioria dos profissionais também tendem a ir para as áreas comuns.
fazendo com que a concorrência aumente e muito. E aí é o seguinte, né? Tentar ganhar dinheiro com o que já é comum está ficando cada vez mais difícil. E outro pensamento também que a gente pode ter, por que pontos cegos são um obstáculo? Ou seja, porque a não observância, né, das outras oportunidades de outras áreas pode se tornar um obstáculo para você, que a gente pode pensar que nós podemos nos tornar profissionais engessados, né? Ah, como assim? Bom, eu já vi profissional, por exemplo, fazendo parceria, muitas das vezes com construtor, com empreendedor, e que o nível hierárquico ali do profissional com o construtor tinha um nível totalmente errado. Às vezes o profissional ficava no nível abaixo. E não é pensando em burocracia, nada disso, né? É pensando no seguinte, muitas vezes o construtor, o empreendedor ali, ele está com um olhar focado para o fluxo do empreendimento dele, para o rendimento do empreendimento dele. E toda a sua filosofia do projeto, né? Todo o seu zelo com o projeto ou com o projeto estrutural ficou em segundo plano. Isso está errado, né? Você, profissional, precisa estar ali com seu conhecimento técnico sempre em primeiro lugar. Então, não observar isso pode tornar um profissional engessado, essas parcerias erradas, né? Digamos assim. Tornar um profissional engessado também, a gente pode pensar que se você fizer o mesmo que todo mundo faz, você pode estar sujeito aí a um problema que se chama indicações, né? Viver de indicações. Toda hora a pessoa precisa indicar você para alguma coisa. E isso pode se tornar uma troca de favor ao longo do tempo, né? Isso pode ser muito prejudicial para você, que quer ser um profissional independente, né? Que quer ter sua carreira aí de forma independente. E outro ponto também, pensando no profissional engessado, né? Nesse enfrentamento de obstáculos aí, é a concorrência, a guerra de preços. E essas guerras de preços remetem a duas perguntas, né? Você quer ser reconhecido por ser um profissional que tem o melhor preço ou por ser o melhor profissional, né? Aí vem a pergunta, você quer ser reconhecido por cobrar mais barato ou por ter a melhor qualidade, né? Então tudo isso é nesse pensamento de ser um profissional engessado. E aí é o seguinte, outro ponto, por que os pontos cegos são obstáculos? No outro pensamento, é porque eles escondem grandes oportunidades, né? A gente pode até pensar que existem muitas áreas de engenharia e de arquitetura pouco exploradas, né? E estas áreas remetem ao pensamento de quê? De oferta e de demanda. Então, se existem áreas pouco exploradas e poucos profissionais para atendimento dessas áreas, consequentemente, a valorização profissional acontece, né? E fechar contratos fica mais fácil. Bom, aí vocês devem estar se perguntando assim, pô, já entendi, né? Todo esse contexto profissional, toda essa parte também, né, dos pontos cegos, mas e aí? O que eu faço, né? Quais são essas oportunidades diferenciadas? Bom, antes de passar para vocês os 3 pontos, dos 3 pontos cegos que eu vejo, né, de oportunidades aí para os engenheiros, para os arquitetos, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu comentário, dê um gostei se esse conteúdo, claro, estiver fazendo sentido para você. E olha só, então, ó, essas 3 áreas pouco exploradas que eu vou dar de exemplo aqui para vocês são, a primeira delas, regularização de imóveis. Regularização de imóveis é uma área com uma demanda muito grande no mercado. E olha só, infelizmente o que acontece em regularização de imóveis é que outras categorias acabam tomando conta, né, digamos assim, dessa demanda. Alguns escritórios de advocacia, nada de errado com isso, é porque, né, precisa ter essa visão. Mas olha só o que acontece. Os escritórios de advocacia ou os advogados fecham grandes contratos da regularização de imóveis e terceirizam o engenheiro, terceirizam o arquiteto, sendo que 90% de todo o processo
são atividades práticas profissionais que o engenheiro e o arquiteto atua. Precisa ser feito o levantamento arquitetônico, a convenção de condomínio, às vezes um preenchimento dos quadros da BNT 12721 e assim sucessivamente. Mas o que acontece? Outras classes profissionais acabam tomando conta disso. Segundo ponto cego aí, né? Ou seja, oportunidade pouco explorada pelos engenheiros. Também a área de avaliações de imóveis, né? Olha só, avaliações de imóveis também uma área, infelizmente, que uma outra classe acaba tomando conta, que são os corretores, né? O corretor faz um papel fantástico perante a sociedade, mas olha só, ele não pode expedir nenhum tipo de laudo de avaliações de imóveis. Quem avalia os imóveis são os engenheiros e são os arquitetos, né? Seguindo, claro, uma norma técnica, né? Todo um conhecimento científico de estatística, de inferência estatística, com tratamento matemático. Aí sim é um verdadeiro laudo de avaliação de imóveis, né? E muitas pessoas confundem que o corretor faz esse tipo de trabalho. E olha só, algumas instituições financeiras abrem editais específicos para isso, né? Para avaliações de imóveis, onde os engenheiros e arquitetos podem atuar ali antes de um cliente, por exemplo, conseguir um financiamento, né? O profissional estando atuando ali, ele precisa informar para a instituição financeira quanto que vale aquele imóvel, para aí sim ser liberado um financiamento. E a terceira área de grande oportunidade e pouco explorada, né, pelos engenheiros e arquitetos é a área de perícias de engenharia, né? As áreas de perícias de engenharia, você pode atuar como perito ou como um assistente técnico. E olha só, como perito, você vai ser nomeado por um magistrado, né, por um juiz, que em algum processo judicial necessitou de um profissional que vá ali trazer todo o conhecimento técnico para aquele processo, para esclarecimento dos fatos, né? E aí, quem que vai fazer esse papel? É você, engenheiro civil, você arquiteto. E também, né, você pode atuar como assistente técnico. E os assistentes técnicos são também engenheiros civis ou arquitetos que vão acompanhar o trabalho do outro profissional, que é o perito, para ver se todo aquele processo que ele está fazendo está seguindo normas, né? Está tendo embasamentos técnicos. Vamos lá, mas aí vocês devem estar falando assim, pô, mas ninguém liga para a regularização de imóveis. Muito pelo contrário, né? Para vender um imóvel que não esteja com a sua matrícula, é muito mais complicado, muito mais difícil. Poucas pessoas hoje confiam naquele contrato de compra e venda, né? Naquele contrato de gaveta. E outra questão também é se porventura, né, uma pessoa vir a óbito e todo aquele processo de inventário fica muito mais difícil para se regularizar um imóvel. Então é muito melhor, né, a pessoa ter a consciência de que se regularizar o imóvel em vida fica muito mais fácil, né? Os trâmites todo ali. E isso é demanda para você profissional. E outro ponto que eu observo também é que se uma pessoa precisar, um empreendedor ou, né, um empresário precisar colocar um dos seus imóveis como garantia de crédito, o imóvel precisa estar regular. E aí vocês vão falar assim também, eu nunca vi pessoa buscando avaliar imóveis. Olha só, muitas instituições financeiras só liberam o financiamento depois que o engenheiro, que o arquiteto vai lá e faz a avaliação daquele imóvel e informa para o banco, né, para a instituição financeira, o real valor de mercado daquele imóvel. Porque aí sim, né, o banco vai conseguir fazer toda a análise se aquela pessoa tem condições de arcar com aquele financiamento e se de fato aquele imóvel traduz aquele valor, né, inicial apresentado ali para a instituição financeira. E outra coisa, tem muita gente que pensa assim, o corretor vai lá e faz avaliação de imóveis. Engano, né? Os corretores de imóveis, perante as instituições financeiras, o que eles, né, apresentam como laudo, digamos assim,
não é validado. Por quê? Porque não segue uma norma técnica. Quem tem a habilidade e competência para fazer o laudo de avaliação do imóvel é o engenheiro, é o arquiteto. Porque olha só, pessoal, né, o trabalho fantástico aí dos corretores, não desmerecendo, né, não generalizando, mas a gente pode pensar o seguinte: o laudo se eu posso chamar de laudo, que o corretor entrega é repleto de especulação imobiliária, né? Sempre vai estar embutido ali uma certa porcentagem. E o contrário do que os engenheiros e arquitetos apresentam são laudos precisos com variáveis que vai traduzir de fato o real valor de mercado daquele imóvel. Porque vai ser feito um tratamento estatístico, vai ser feito um tratamento, né, de um modelo matemático dentro disso. Bom, agora vamos pensar também o seguinte, né, os jeitos errados de se eliminar o ponto cego. Um jeito errado seria buscar, por exemplo, especializações, pós-graduações que de fato não vão fazer diferença ali na sua atuação profissional, ou que você não enxerga nenhuma oportunidade com aquela área que você está buscando. Outra forma errada de eliminar os pontos cegos também é querer sair do interior para uma grande cidade, um grande centro urbano, né? Tendo em vista que nos grandes centros urbanos, sim, tem mais oportunidades, mas também tem uma concorrência mais forte, o custo de vida é mais alto, né? E outro jeito errado de se eliminar os pontos cegos que eu vejo é tentar buscar emprego em grandes empresas, grandes incorporadoras. Sim, você pode ter um bom emprego, né? Ter uma sequência, mas você não vai ter a sua independência financeira, a sua independência profissional que você almeja, né? E outro ponto aqui que eu imagino é o seguinte: jeito errado de você eliminar o ponto cego. Você prestar serviço para grandes construtoras, ter responsabilidades grandes, né, em obras de grandes portes, e o seu salário ou a sua renda não coincidir com aquela responsabilidade que de fato você está assumindo perante anos, né? Alguns casos até em 50 anos. E agora vamos pensar no jeito certo de se eliminar os pontos cegos, né? Na minha opinião é o seguinte: é você investir em áreas que necessitam de ações imediatas. Porque vamos pensar, em algumas situações o cliente pode deixar aquela oportunidade para depois, ou aquela situação para outro momento, né? E tem situações que o cliente precisa daquilo imediatamente, ou seja, ele precisa de um desembaraço da situação imediata. Por exemplo, se um cliente for reformar uma cozinha, quando ele enxerga ali que o IPCA, né, a inflação está muito alta, que a taxa de juros Selic está muito alta, ele começa a fazer conta e deixa aquilo para depois. Isso é pensando no sonho dele, né? E por outro lado, se o cliente tiver uma necessidade de vender um imóvel para se capitalizar, essa é uma situação que ele precisa de um desembaraço de forma rápida, né? De forma precisa. Então eu preciso que vocês enxerguem essas duas situações de você poder trabalhar no sonho, no projeto, ou trabalhar na dor. Você precisa ter a habilidade, a competência de atuar nessas duas situações, ou no sonho ou na dor do seu cliente. E outra observação também, que você pode agir de forma passiva ou de forma ativa, né? Você, como profissional de forma passiva, é ficar pensando, né, tô aqui, já me capacitei, tô esperando alguma demanda correlacionada, né, a uma avaliação de imóvel, uma regularização de imóvel. Ou você pode ser um profissional ativo, né? Você fazer um network, né, fazer uma parceria com grandes escritórios de advocacia, você procurar, né, conhecer a comarca da sua cidade, quantas varas cíveis, né, estão ali dentro da comarca da sua cidade, da sua região, para que você possa assim atuar como perito judicial, né, entre outras demandas. E aí eu penso, né, nessa forma correta de se eliminar os pontos cegos, é você investir, se especializar em nichos pouco explorados, né? E quais são esses nichos pouco explorados que eu disse? Regularização de imóveis, né? Você pode fechar um contrato
Claro que cada imóvel depende, né, de uma especificidade, mas você pode fechar grandes contratos com apenas uma regularização, a sua renda aumentar de forma significativa, porque às vezes os processos são correlacionados ali ao metro quadrado, né, mas também são correlacionados à sua demanda, né, o que que você vai ter que fazer ali, o que que você vai ter que produzir, né? E aí as avaliações de imóveis também, só para vocês terem uma ideia, alguns editais pagam entre 400, 500 reais, já havia até de 600 reais para avaliar um imóvel do padrão Casa Verde e Amarela, né? Então essa também seria uma oportunidade de atuar em nichos mais especializados, né? Em nichos pouco explorados aí. E por último, perícias de engenharia, não é? As perícias podem trazer uma demanda significativa, porque vamos pensar, né? Se você fizer o cadastro nos órgãos competentes e poder atuar não só na sua cidade, mas também na sua região como perito, através dos cadastros, né, dos processos de nomeações, você pode sim aumentar significativamente a sua renda. Bom, e agora eu vou falar para você pequenos passos para você poder materializar toda essa estratégia, né, profissional. Olha só, faça uma pesquisa de mercado nos grandes escritórios de advocacia da sua cidade e pergunta assim: qual foi a demanda que vocês tiveram nos últimos 6 meses ou 12 meses que tem alguma correlação com imóveis? Faça outra pesquisa também para vocês materializarem essa estratégia profissional. Pesquisem quantas comarcas há na sua cidade ou na sua região e veja quantas varas cíveis tem dentro dessas comarcas. E você vai ter uma ideia, né, do número de processos que podem, né, envolver alguma situação de perícias de engenharia. E muitas das vezes as perícias estão linkadas também a avaliações de imóveis, né? É muito importante frisar que estas áreas de regularização, essas áreas de avaliação e de perícia, elas não são áreas isoladas. Às vezes vocês vão precisar usar todas as técnicas em apenas um processo. Então façam esse passo a passo e, por último, o mais importante, olha só, procure na sua cidade ou então no seu bairro, ou até mesmo na sua rua, quantos imóveis são regulares, que tem de fato uma matrícula, ou se aquele seu vizinho, né, só tem ali a escritura do terreno, e se aquele todo prédio, né, aqueles diversos apartamentos estão ou não averbados, né, no documento do imóvel. Faça essa pesquisa de mercado e eu tenho certeza que dessa forma você vai conseguir enxergar o tamanho dessa demanda. Pessoal, então é isso. Eu agradeço muito quem chegou até o final desse vídeo. Mais uma vez peço para que dê o seu like, né? Compartilhe esse vídeo e, por favor, deixe seus comentários. E até o próximo vídeo. Um abraço.